Campanha Agosto Cinza poderá ser implementada no estado. Autistas terão prioridade de atendimento. E ainda, prêmio de jornalismo da LMS é lançado. O Jornal Parlamentar começa agora. Repercute internacionalmente, quase que sempre nessa mesma época do ano, o aumento de queimadas no Brasil. Para sensibilizar e criar ações educativas visando um combate a essas situações localmente, proposta quer criar a campanha Agosto Cinza. Baixa umidade relativa do ar, altas temperaturas e aumento dos ventos são a combinação perfeita para que focos de incêndio se multipliquem no estado. Para conscientizar o cidadão sobre o combate a incêndios e queimadas, o deputado Marçal Filho propôs projeto de lei para criar a campanha Agosto Cinza. Cor cinza não foi escolhida à toa, aleatoriamente. Nós ficamos com o céu cinza nesse período, no mês de agosto especialmente. E a gente percebe que as pessoas falam muito de meio ambiente, que temos que lutar pela preservação, que é muito bonito. Mas na prática, muitas dessas pessoas jogam bituca de cigarro pela janela do carro numa plantação, fazem queimada no fundo do quintal, nesse tempo seco, com uma umidade relativa do ar bastante baixa, que atinge não só o meio ambiente, mas principalmente pessoas idosas e crianças que têm seríssimos problemas respiratórios por conta disso. Então, acho que se a conscientização começar desde o momento lá do ensino médio, onde os adolescentes estão apreendendo muita coisa, podem também formar consciência a respeito disso e até cobrar as pessoas. Dados do Corpo de Bombeiros, citados pelo deputado, estimam que somente na capital são combatidos em média 13 focos de incêndio diariamente. O projeto apresentado neste caso pretende, por meio de ações nas áreas de educação, meio ambiente e saúde, reverter esse índice na zona urbana e rural. O tema ainda foi debatido durante o grande expediente. Os deputados Marçal Filho e Pedro Kemp ocuparam a tribuna para repercutir as ações do governo federal e a mobilização de outros países. A crise causada pelas queimadas na Amazônia levou deputados estaduais a debaterem a política ambiental adotada pelo país. Marçal Filho, do PSDB, e Pedro Kemp, do PT, usaram a tribuna para expor seus posicionamentos, que incluíram críticas ao presidente francês Emmanuel Macron e o brasileiro Jair Bolsonaro, do PSL. Não podemos abrir mão da nossa soberania e, em hipótese alguma, aceitar que algum país venha tocar num assunto que só nos diz respeito, no sentido da propriedade. Claro que a Amazônia é um patrimônio do mundo, mas como patrimônio imaterial, mas não como um patrimônio da forma real, onde o Brasil é que detém este bioma. Então, o que eu não aceito é essa questão da intromissão na nossa soberania. Acho que o Brasil tem que aceitar ajuda sim, tem que receber recursos sem nenhum problema. Agora, não se pode ir na conversa de um presidente que está mal lá no país dele, está lá na França, aí usa de populismo, usando o nosso país, as nossas custas, dizendo que a Amazônia daqui a pouco vai sair das nossas mãos e eles é que vão fazer o controle disso. Kemp relembrou os efeitos das mudanças climáticas na equação e questionou a postura do governo federal ante a crise das queimadas. O mundo todo está sofrendo as consequências do desmatamento, das mudanças climáticas, do aquecimento global. E isso deve nos chamar a atenção para que nós assumamos a nossa responsabilidade de proteção, por exemplo, do bioma amazônico, do cerrado, aqui no Pantanal. Então, o que a gente vê hoje do governo federal é ele caminhando na contramão daquilo que o mundo está hoje exigindo, o protocolo de Quioto, todas as declarações internacionais. O governo federal, inclusive, ele enfraqueceu a política de proteção ambiental, com o desmantelamento das estruturas do IBAMA, da fiscalização. Então, a própria fala do presidente da República incentiva o desmatamento, incentiva as queimadas. O deputado Capitão Contar, do PSL, contestou dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, citados por Kemp, de que o número de focos de incêndio evoluiu em 84%, no período de janeiro a 21 de agosto deste ano, em relação a 2018. Entreguei às mãos dele os dados oficiais do INPE, estão aqui.
mostrando a verdade, os dados oficiais, que não houve aumento no desmatamento na Amazônia, que isso é uma inverdade. Os países do G7, como ele pronunciou, estão se voltando contra o Brasil, mas na verdade é que o nosso país nunca teve um presidente tão patriota que defendesse aí a soberania do nosso país, o nosso subsolo, e querem armar pretextos para internacionalizar a Amazônia, e jamais será. A Amazônia é brasileira e sempre será nossa. Zé Teixeira, do Democratas, também reforçou críticas ao posicionamento do G7, grupo dos países mais industrializados do mundo, de financiar ações de combate às chamas na Amazônia. Os países ricos do G7, e vocês verem que eles não fizeram nada no mundo, nos seus países, para preservar. Hoje a Europa tem 40% de área preservada, 4% de área natural e 36% de floresta plantada. Aí você vê o fogo em Portugal destruir vilas, destruir casa, matar gente. Você vê na Califórnia, nos Estados Unidos, você vê o fogo que queimou a matriz Notre Dame lá em Paris, que o Macron não deu conta de apagar. E ele disse que, taxativamente, que o governo é mentiroso. Agora, vim com a demagogia de 20 milhões de euros, que se representa 80 milhões para ajudar. Isso é um dinheiro pífio. O Brasil tem mais de 2 ou 3 bilhões, ou muito mais, chega até trilhões de dinheiro repatriado, preso no STF. É só pedir autorização e o ministro Alexandre de Moraes, o relator, está pedindo que o governo só fala assim, eu concordo com isso, libera o dinheiro e vai para a Amazônia e vai preservar as florestas no ano em que a questão climática é que está criando todo esse embaraço. Se a Amazônia estivesse chovendo, não tinha nenhum fogo. Pessoas com o transtorno do espectro autista e também as com fibromialgia passam a ter prioridade de atendimento em bancos e no comércio sul-mato-grossense. Esse foi um dos projetos aprovados em segunda discussão. A proposta é de autoria do deputado Pedro Kemp, do PT, e foi aprovada por unanimidade. O projeto altera a lei que dispõe sobre prioridade de atendimento em estabelecimentos comerciais e de serviços. Agora também tem direito prioritário pessoas com fibromialgia, que é uma síndrome que provoca dores crônicas em diversas partes do corpo, e pessoas com transtorno do espectro autista, que é caracterizado por deficiente interação e comunicação social. São pessoas, na verdade, que precisam de um atendimento especial, né? Muitas vezes as pessoas acham que é um privilégio, não é. É um direito, porque são pessoas que têm uma condição específica que requer um atendimento especializado. O parlamentar explicou quais os próximos passos após a sanção do governo. Nós precisamos divulgar isso, né? É importante que os estabelecimentos eles coloquem cartazes, né? Fazendo esse alerta para que as pessoas que têm esses problemas elas possam ser beneficiadas por essa lei. Outro projeto aprovado em segunda discussão é de autoria do deputado Lídio Lopes, do Patriota, que obriga hospitais da rede pública e privada a disponibilizarem ambulância para transporte de paciente em caso de emergência, dificuldade de locomoção e remoção para exames. Esse projeto ele vem na prática para que os hospitais possuam essa ambulância para fazer esse transporte desses pacientes que precisam fazer exames num outro local que aquele hospital, aquela unidade hospitalar não tem esse equipamento. Por quê? Porque daí facilita para o paciente, pode ser um atendimento mais célere e, obviamente, que atende essa demanda. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria do deputado Rinaldo Modesto, do PSDB, que designa como veteranos os agentes das forças de segurança aposentados. A matéria é uma forma de prestigiar os profissionais que, ao se aposentarem, são chamados atualmente de inativos. A Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas reuniu-se para deliberar sobre a audiência pública na Casa de Leis que debaterá o desenvolvimento agrário em terras indígenas. A Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas promoveu uma reunião preparatória à audiência pública que será realizada no dia 26 de setembro aqui na Assembleia Legislativa. O objetivo do encontro será encontrar propostas e soluções para aumentar a produção agrícola nas terras demarcadas, no estado que possui a segunda maior população indígena do país. Essa audiência pública marcada para o dia 26 de setembro vai tratar justamente desse tema, uma maneira, uma solução
de fazer com que essas terras, grandes quantidades de terras, tenham uma produção. Algumas aldeias já tiveram sucesso, já têm uma produção grande e dando uma condição melhor para esses indígenas. Um dos exemplos apresentados pelo deputado foi o da comunidade indígena de Campos do Parecis, em Mato Grosso. Lá, uma parceria com os agricultores da região possibilita há 15 anos o sucesso da produção agrícola indígena. Para o coordenador da FUNAI, Henrique Terena, esse modelo pode ser adaptado à realidade sul-mato-grossense. O Campo Novo do Parecis é um exemplo muito grande para nós do indígena e do país. Eu conheço bem a realidade lá, porque atuei 26 anos na região do estado do Mato Grosso. Acompanhei toda aquela situação lá dos Parecis e vejo isso como um grande exemplo e um trabalho a ser seguido. E nós estamos muito animados porque é claro que nós não temos 17 mil hectares como tem os Parecis lá, mas nós temos uma grande porcentagem, uma grande parte aqui que pode ser usado para plantação, a exemplo dos próprios Parecis na região do norte. Foi lançado nesta terça-feira o primeiro prêmio de jornalismo da Assembleia Legislativa. Esse reconhecimento ao trabalho dos profissionais sul-mato-grossenses faz parte do calendário de comemoração aos 40 anos da Casa de Leis. Profissionais da comunicação de todo o Mato Grosso do Sul já podem se preparar para mostrarem seus trabalhos sobre a Assembleia Legislativa. O presidente da Casa, deputado Paulo Correia, do PSDB, lançou oficialmente o primeiro prêmio de jornalismo do Legislativo do Estado, como forma de valorizar a produção local. Nós, da 11ª legislatura, a mesa diretora, eu, o deputado Zé Teixeira, o deputado Herculano Borges, assinamos um projeto lá de autoria da mesa diretora, colocamos em votação. 24 deputados assinaram, até porque todos os outros órgãos que a gente conhece já fizeram o prêmio de jornalismo. Então a Assembleia achou por bem este ano começarmos a efetivamente valorizar quem está fazendo com que matérias positivas sobre o trabalho legislativo, sobre a produção legislativa dessa casa sejam veiculadas à imprensa. Segundo relatado durante a reunião que estabeleceu as regras, a iniciativa vem de encontro aos moldes da comunicação atual, que por conta da disseminação de fake news exige muito mais seriedade dos profissionais. Tudo é publicado, tudo é colocado e às vezes não é checado a fonte, se a notícia é verdadeira ou se é fake news. Mas a gente percebeu que a população passou a verificar isso, a fazer o link das matérias para ver quem assinou, se realmente é alguém sério, se é fato mesmo ou não. Eu acho que isso é importante, acabou fortalecendo o trabalho do profissional jornalista. E este prêmio, ele vem em boa hora justamente para louvar o trabalho daqueles que fazem com seriedade o seu trabalho. Com o tema 40 anos da promulgação da primeira Constituição Estadual, a Assembleia Legislativa premia pela primeira vez na história os jornalistas sul-mato-grossenses que fizerem as melhores reportagens sobre a Casa de Leis. Os prêmios serão em dinheiro, R$35 mil, distribuídos aos participantes vencedores. Conforme estabelecido pelas regras, podem participar profissionais de jornalismo nas categorias jornal impresso, telejornalismo, radiojornalismo, webjornalismo e fotojornalismo. A janela para a veiculação das reportagens e fotos compreende 2 de fevereiro a 30 de outubro de 2019. Os primeiros colocados em cada categoria vão receber R$4 mil cada. Os segundos colocados, R$2 mil. Aqueles que ficarem na terceira colocação recebem R$1.000 cada. As inscrições começam no dia 2 de setembro e vão até 30 de outubro de 2019. Informações podem ser obtidas no site alms.gov.br. O gerente de TV e rádio da Assembleia Legislativa, Maurício Picarelli, considera o momento como um marco, tanto para a Assembleia Legislativa como para os jornalistas. Nós precisamos realmente valorizar aquela imprensa que cobre a nossa Casa de Leis. E com certeza nada melhor do que um prêmio jornalístico. Então eu tenho certeza que será um grande sucesso, muita participação e com certeza faremos no final do ano uma grande festa em homenagem aos jornalistas que cobrem a nossa casa. Agora, a expectativa que fica é para quem vai participar da premiação. A gente vem vendo ao longo do tempo a evolução e que cada vez mais a Assembleia quer estar próxima ao cidadão.
né? Até porque aqui é casa de ressonância de tudo que acontece na sociedade. E com certeza esse prêmio será de fundamental importância para Mato Grosso do Sul e principalmente aqui para os jornalistas. O regulamento completo pode ser conferido no Diário Oficial da Assembleia Legislativa. O Jornal Parlamentar fica por aqui. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal 9 da NET. Outras informações sobre os trabalhos da Assembleia você confere nas nossas mídias sociais. Obrigado e até uma próxima edição.